Da música à literatura, a escritora Paula Mastroberti lança nesta terça-feira o livro Cinderela, uma biografia autorizada. A sessão de autógrafos será realizada na Livraria Finac, em Porto Alegre. A partir das 7h30 da noite, a Paula está aqui para falar da obra, do lançamento. Vai ter um bate-papo com os leitores, né? Também para dialogar um pouquinho sobre esse trabalho. Isso, até porque assim, esse livro, A Cinderela, uma biografia autorizada, que está sendo lançado pela Artes e Ofícios, né? É um livro que já tem uma certa carreira, já ganhou prêmio, né? Ele está sendo, na verdade, ele está sendo relançado, com uma cara nova, uma roupagem nova, um projeto gráfico da Martina Schreiner, né? É um livro que sempre foi muito querido pelas escolas, pelos estudantes, pelos professores, enfim. Então, até organizar esse bate-papo tem muito em vista isso, assim, chamar os professores para a gente discutir um assunto que, na verdade, todo mundo gosta, que é falar de contos de fadas. Inclusive, eu tenho a impressão, inclusive, que os adultos curtem mais esse assunto do que as crianças. Eu fiz uma pesquisa recentemente, no meu Facebook, eu tenho uma página dedicada à questão dos contos de fadas, né, dentro do Facebook. E eu fiz uma pergunta, enquete, assim, qual o seu conto de fadas preferido e por quê? As respostas, assim, a maioria esmagadora, Cinderela, é impressionante. E por quê? Pois é, por quê, né? Porque é uma questão, assim, para ser pensada. Eu acho que a Cinderela mexe muito com o imaginário, principalmente o imaginário feminino, inclusive adulto. Né? Ele ultrapassa a questão infantil. Aliás, todo conto de fadas, se a gente for analisar os textos mais complexos, né? Os textos originais de Perrault, Grimm e outros, né, autores, a gente vai perceber que esses contos de fadas, eles mexem com as nossas entranhas, porque eles têm ligação com os mitos, né? E o mito é fundamentalmente a história da humanidade. Então, essa coisa da busca da Cinderela, da emancipação, no caso da Cinderela mais antiga, através do casamento, o reconhecimento social através de um baile, perda do sapato, que é um objeto que, além de erótico, é um objeto também de desejo, né? E que as mulheres adoram. Acho que eu não conheço nenhuma mulher que não adore sapato. Acho que essas coisas mexem muito, principalmente com a leitora feminina. E esses contos de fadas têm isso, essa ligação muito forte com a mulher, com a questão do feminino. E na sua pesquisa como escritora, como artista, você tem se dedicado a essa releitura, né? De vários contos de fadas, de histórias como Fausto, por exemplo. Isso, eu me dedico muito à recriação, né? A partir de contos clássicos, né? Mesmo na minha outra série com a editora Rocco, que é uma série baseada para personagens clássicos, de literatura clássica, a gente vê que por trás desses grandes personagens, Fausto, como tu citaste, Ulisses, existe uma mitologia, existe um mito e existe um conto popular também. Existe um grande mito que acabou derivando para a cultura popular, e o conto de fadas é cultura popular. Ele é basicamente, ele nasceu na oralidade, na contação de histórias em roda, né? Então, as coisas se interligam. É nessa questão que eu estou interessada. É nessa questão da cultura popular, de como trazer isso para um mundo nosso tão esquizofrênico, tão multifacetado. Agora estava o Donald Schiller falando dessas questões das tecnologias, né? E da influência nos comportamentos sociais, enfim, e nos problemas que isso acarreta, ou, enfim. Eu vejo algumas vantagens na tecnologia. Acho que o Facebook, por exemplo, oferece algumas vantagens. Também oferece desvantagens, né? Eu acho que os contos de fadas, eles procuram religar a gente com o que é fundamentalmente humano. Isso que eu acho legal, acho importante, né? Por trás de toda essa tecnologia, a gente não pode esquecer. Tem seres humanos por trás dela. Eles criam e são frutos dela também. Em Cinderela, você atualiza o mito, trazendo a história para o mundo contemporâneo, né? De que forma? Na época em que eu escrevi esse livro, faz muito tempo já, não vou dizer quanto, ele começou como uma história em quadrinhos, né? E eu já intuía o potencial que esse conto e outros tinham para seduzir o público adulto, não necessariamente infantil. Porque enquanto eu era jovem e trabalhava, eu continuei lendo esses contos até a idade adulta. Eu não perdi o vínculo, né? Comecei a ler quando criança e continuei enquanto adulta. Mas aí já buscando outras fontes mais sérias. Andersen, Grimm, Perrault, os textos mais... O Oscar Wilde, que também escreveu contos de fadas, né?
E eu acho que o que eu queria com a Cinderela quando eu escrevi? Eu queria justamente isso, chamar atenção para esses contos e dizer, gente, isso não é só para criança pequena. Porque até então, até a época em que eu tinha lançado, a ideia que se tinha que o conto de fada estava muito preso à questão do infantil, da leitura, leitura para criança. Né? O que eu tentei mostrar quando eu comecei a publicar esses contos, isso foi, o primeiro saiu em 95, Cinderela saiu em 97, 1997, né? E foi mostrar naquela época que esse conto tinha um potencial para ganhar muito mais leitores.